graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Amós do capítulo 1 ao capítulo 3. Amós era natural do Reino do Sul. Ele nasceu em Tecoa, uma aldeia situada ao sul de Jerusalém e a oeste do Mar Morto. E ele profetizou em relação ao Reino do Norte. Ele migrou para lá, ou mesmo à distância, e ele fazia chegar as notícias que o Senhor mandava para o povo a partir da sua profecia. O seu nome tem duas possibilidades de interpretação. Uma delas é nascido pela graça de Deus, e a outra é que pode significar carregador de fardos. Ele foi levantado por Deus para profetizar a respeito do juízo divino que seria derramado por conta da infidelidade do povo. Ele profetizou durante o reinado de Uzias em Judá, no Reino do Sul, um tanto quanto contemporâneo de Isaías, então, e do rei Jeroboão II, o segundo com esse nome, em Israel, no Reino do Norte. Logo na introdução do seu livro, o profeta Amós informa a seus leitores que as visões que ele teve da parte do Senhor ocorreram 2 anos antes do grande terremoto que aconteceu durante o reinado de Uzias. Então, ele situa a profecia dele, a visão que ele teve da parte do Senhor, como tendo acontecido 2 anos antes do terremoto. Logo, ele escreve depois do terremoto e cita que as visões aconteceram pegando esse evento marcante da história, 2 anos antes. Esse terremoto ele pode ser encontrado nos registros, ele ficou realmente marcante, inclusive Zacarias também cita sobre esse terremoto, já sendo um profeta de depois do exílio, mas no capítulo 14, versículo 5, que nós vamos ler ainda, permitindo o Senhor, também tem um registro a respeito desse terremoto durante os dias de Uzias, que foi visto como um evento memorável e algo como um ato de julgamento divino. A profecia de Amós censurou a condição da nação, tanto do ponto de vista social, como também moral e até mesmo a questão religiosa. Nós lemos isso lá no capítulo 2. E o chamado desse profeta era muito abrangente. Ele viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos. Será diferente dos nossos dias? A imoralidade estava num nível extremamente abominável. Mais uma semelhança, não? E a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada como algo normal. Talvez, se fosse nos nossos dias, alguém diria: é assim mesmo, as coisas mudaram. É muito importante, então, conhecer a profecia de Amós, porque nós vemos muitos pontos parecidos com o que nós vemos nos nossos dias. E aqueles que eram realmente fiéis ao Senhor nos dias de Amós, eles eram ridicularizados por sua devoção, até mesmo tidos como errados por outros que se entendiam assim mais ajustados, quando na verdade estavam distantes da verdade do Senhor. Nós não vamos falar especificamente dos pecados e das punições que estão registradas no livro, para isso nós fazemos a leitura. Mas eu quero citar a fórmula usada por Amós no seu texto, quando ele fala por 3 transgressões, sim por 4. Como acontece em outros textos, que no momento em que os outros textos faziam isso, como por exemplo o livro de Provérbios, eu falei, isso possivelmente é uma forma para tentar fixar a lembrança, já que cita 2 números diferentes. No caso de Amós tem uma explicação um pouquinho diferente. A cada uma das citações que ele faz, ele cita um local. Ele faz, na verdade, 8 citações durante todo o seu texto. Mas nós não vemos necessariamente apenas 3 ou 4 pecados. Nos textos lá de Provérbios, há 3 coisas, 4, e aí citava a 3 e a 4ª. No caso de Amós, nós não vemos necessariamente a citação de 3 ou 4 coisas, 3 ou 4 pecados. O entendimento aqui, então, é que ele usou essa estrutura para definir que havia muitos pecados. E nem era possível mesmo chegar à conta de todos, numerar todos. E mesmo que se tentasse contar, quando ele fala em 3, ainda era possível encontrar mais, quando ele fala em 4. Então, é algo que não teria como contar nesse caso. Amós profetizou sobre a severidade do julgamento de Deus, que castigaria Israel e também Judá, por causa da infidelidade do povo. Ingredientes claros de problemas para ele.
As pessoas teimam em não aceitar quando a mensagem é mais dura. Gostam quando a palavra apresentada já traz logo uma sensação de esperança momentânea e apontando rapidamente para algo como a solução. Mas quando há algo que as pessoas não gostam, elas tentam achar alguma outra explicação para ridicularizar aquela profecia ou achar alguma culpa no mensageiro, alguma coisa errada naquilo tudo que está sendo falado, para tentar fazer parecer que o profeta nem é tão espiritual ou nem mesmo fala em nome do Senhor. E nós vemos as comparações que Amós faz no capítulo 3 para deixar claro quando isso acontece. Mas que não importa o movimento por parte das pessoas por tentar desacreditar na mensagem. Quando o Senhor fala, quando o Senhor fala, as coisas realmente acontecem como a forma como Amós compara no seu texto no capítulo 3. Se aquelas coisas que acontecem anunciam o que ele cita para cada uma, ele coloca situações específicas e cada uma delas realmente anuncia aquilo que ele cita, as pessoas reconheciam que aquelas comparações estavam corretas. Quando o Senhor fala através do profeta é a mesma coisa, basta esperar. Da mesma forma que aquelas comparações que o Amós apresenta estavam corretas, aquilo que o profeta apresenta vai acontecer no devido tempo. Mas as pessoas gostam mais daqueles que falam coisas mais agradáveis, nunca questionam quando uma palavra agradável não se cumpre, mas quando alguém resolve dizer algo mais duro, já diz que está torcendo contra ou está rogando praga, superstição agora, no meio do povo de Deus. E acontece muito, infelizmente. Não é o profeta quando fala, ele não está torcendo por aquilo. Nós já vimos isso nas palavras dos profetas como Isaías e Jeremias. Eles até pediam ao Senhor para que não fosse daquele jeito, mas eles tinham que anunciar aquilo que o Senhor revelava para eles. Não é porque eles estavam torcendo, mas era porque o Senhor dizia, vai acontecer, avisa esse povo porque vai acontecer. E aí, às vezes, quando não se cumpre uma coisa boa, as pessoas não questionam, mas quando se fala alguma coisa que é mais dura, já acha que a pessoa, que quem anunciou é que está errado, porque está torcendo contra ou alguma coisa assim. Não tem sentido. Agora, quando a mensagem realmente é verdadeira, por nem sempre ser tão agradável num primeiro momento, às vezes é, mas algumas vezes não é tão agradável num primeiro momento. Porque às vezes tem chamados para conversão e mudança, ou às vezes as coisas acontecem como acontecem com qualquer pessoa, e aí no devido tempo a glória do Senhor se manifesta, mas para que ela se manifeste é necessário enfrentar algum tempo de turbulência, algum tempo de dificuldade, e durante esse tempo, como foi com José lá no Egito, o Senhor será com aquele que busca a sua vontade, mesmo no meio da dificuldade, mesmo sendo preso, mesmo sendo vítima de fake news, que foi preso injustamente, ou esquecido na prisão. O Senhor era com José. Então, o Senhor vai continuar acompanhando, mesmo que tenha que passar por situações complicadas para que se manifeste a glória dele no devido tempo. Mas quando a mensagem do profeta, mesmo sendo mais dura, é ouvida, e quando há necessidade de arrependimento, e as pessoas que ouvem aceitam isso e vão por essa direção, aí a esperança é maior, inclusive, que aquela da falsa mensagem, que só falava coisas boas que nem se cumpriram. Aquilo que o Senhor fala realmente se cumpre, quer tenha logo de cara algo tranquilo, quer tenha que passar por dificuldades simplesmente porque todos passamos por aflições, quer tenha que passar por dificuldades porque tenha necessidade de mudança, de conversão. Então nós temos pelo menos 3 desdobramentos. Não acontece, já se resolve tudo, a esperança se manifesta logo e definitivamente. Às vezes o problema se apresenta, mas se apresenta como qualquer um que pode passar por problemas, e aí o Senhor manifesta a sua glória no devido tempo, ou pode acontecer de ter a necessidade de conversão e de mudança. No caso do povo era isso, era necessário converter e mudar diante da mensagem do profeta. Infelizmente, essa realidade de não acreditar no profeta é muito presente nos nossos dias, até mais do que notemos ou assumamos. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor para não seguirmos por esse caminho. A verdadeira esperança não é aquela que somente nos diz coisas boas, mas
verdade que realmente liberta. Hoje em dia a verdade é apenas questão de ponto de vista ou opinião, e muitas vezes se inventa um monte de mentiras para tentar mostrar uma verdade, ou mostrar uma parte da verdade e aí se conclui com uma mentira, mas como começou com a verdade, ninguém nota que na verdade a sequência é uma mentira. Não é assim. A verdade que realmente liberta é aquela que está em si, que é verdade em si, que me liberta inclusive da minha opinião ou da minha vontade, da minha preferência. Ela me liberta para fazer a vontade do Senhor. Essa é a verdade que liberta. E se coisas duras são apresentadas, nós somos avisados para que estejamos preparados para enfrentar aquela situação, para seguirmos em frente e confiarmos no Senhor, que mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da questão complicada, como foi com José, o Senhor será conosco quando buscarmos a sua vontade, mesmo no meio dos dias complicados. E devemos então confiar no agir do Senhor, mesmo durante esses dias que se manifestem complicados, caso eles venham, caso eles aconteçam. Nem sempre é necessário acontecer, mas às vezes isso acontece. Além, é claro, de mudar a nossa atitude quando for necessário, nos arrependendo e deixando o caminho errado. Nem sempre é assim, já expliquei algumas vezes, já falamos bastante sobre isso quando lemos o livro de Jó, mas é sempre importante lembrar, porque parece que a mensagem está impregnada ultimamente com vai acontecer tudo de bom se você fizer simplesmente a vontade do Senhor. Não é sempre assim. Nós temos a certeza de que o Senhor está conosco mesmo nos momentos complicados. E nós temos a certeza de que o Senhor vai manifestar o melhor no tempo certo, no devido tempo, mesmo que seja apenas na eternidade. Mas nós cremos que o Senhor vai manifestar. Pode acontecer já durante os dias que estamos por aqui. Mas se for apenas na eternidade, aleluia! O Senhor manifesta o melhor dele para a nossa vida. Mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades, o Senhor estará conosco enquanto buscarmos a vontade dele. E quando temos as coisas em ordem, também devemos lembrar de agradecer ao Senhor, porque muitas vezes no meio da dificuldade lembramos de buscar e de clamar e até mesmo de reclamar, mas nós precisamos agradecer ao Senhor quando as coisas também estão tranquilas, quando as coisas estão em ordem. Devemos lembrar que o Senhor está conosco em qualquer momento. Nós precisamos então aprender a ouvir as revelações de fato, independente de parecerem duras ou agradáveis, mas entender aquilo que o Senhor realmente está falando através do servo que se apresenta para dizer aquilo que o Senhor está querendo que seja revelado, e ver o agir do Senhor no meio das situações, confiando que dele vem sempre o melhor, e buscando a correção em nós mesmos quando for necessário, e quando não for, apenas nós nos preparamos para o agir do Senhor diante daquilo que nos é revelado e diante daquilo que nós experimentamos durante a nossa vida, durante os dias que o Senhor nos permite experimentar as coisas, e Ele está conosco em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.